Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Ford 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você conhece esse fundo? Você teria esse fundo? Você sabe em que esse fundo investe? Comenta que o seu comentário e interação conosco é muito importante. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira para todo mundo. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda ajuda muito o crescimento e desenvolvimento do canal. Então ajude aí que eu agradeço de coração. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 896 inscritos, quase batendo ali nos 900 inscritos. E estamos muito ansiosos, na correria para bater os 1000 inscritos. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda e colaboração de todos vocês a gente vai alcançar. A gente almeja alcançar 1000 inscritos até o final do ano, mas no ritmo de crescimento que o canal está, a gente deve alcançar esses 1000 inscritos até o dia 5, 10 ou 15 de setembro. Inscreva aqui embaixo, quando que vocês acham que a gente vai bater os 1000 inscritos? Novamente, colabore, comente, que isso é muito importante. Eu já ia falar sobre esse fundo, mas o inscrito aí, ó, Wilbert Dallas, ele pede muitos vídeos pra gente, é um inscrito ativo, comenta e tudo, tem ajudado muita gente no canal, pediu pra falar a respeito do PORD. Então eu já ia falar, mas é bom que a gente complementa aí com o que o público quer ouvir. Então vamos saber a respeito do PORD, vamos lá. Esse é um fundo do setor de recebíveis. É um fundo que não é tão conhecido assim, mas ele é bem antigo. Ele é de janeiro de 2013, foi lançado na base 100, é da gestora Polo, de títulos e valores imobiliários e tem uma excelente liquidez diária de R$1 milhão por dia. Não tem nota lá nos usuários lá. Ele tem uma pequena participação já no IFIX e conta com 3.700.000 cotas. Atualmente, baseado nos fundos de papel, como na maioria desses fundos de papéis, eles estão sendo negociados acima do seu valor patrimonial. Então, esse fundo ele vem sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E isso tem um porquê. Depois, lá dentro do relatório, eu vou tentar demonstrar o porquê. Então, esse fundo está sendo negociado com 5% de desconto. Como assim? Como é que é isso? É porque esse fundo tem como patrimônio 369 milhões, só que o mercado está aceitando pagar apenas 351 milhões. Então isso significa como se você tivesse uma nota de R$100 e tivesse a oportunidade de comprar essa nota por R$95. Ou seja, as cotas valem 99, só que o mercado está aceitando pagar 94. Tendo o mês 7 como referência, esse fundo conta com 12 mil cotistas. Vamos à frente. Esse fundo foi lançado na base de 100, como a gente viu. E foi lançado lá em 2013, é um fundo antigo. E aí fica aquele ensinamento que eu estou tentando trazer para vocês. Não compre fundos acima dos 10%. Então, esse fundo aqui não é um fundo que sempre foi badalado no mercado. Então, a gente observa que durante pequenos períodos, esse fundo chegou a ultrapassar a marca dos 10%. Mas ainda assim, não comprem. No final de 2019... esse fundo, e como todos os outros fundos que eu trouxe até então aqui, no final de 2019 foi um momento em que o mercado, o setor imobiliário estava muito alto, assim como ações. No final de 2019, todo o mercado estava muito aquecido. Então esse fundo, não diferente dos demais, chegou a ter o seu ápice aqui próximo de R$115. Ainda assim, vamos fazer uma análise aqui. Imagina quem comprou esse fundo a 115 sem muito conhecimento do mercado e poucos meses depois, em março de 2020, que foi um momento fatídico aí do pior momento para a questão do mercado, né, do momento pandêmico, esse fundo despenca para abaixo de R$90. Então, essa pessoa aqui, ó, que comprou aqui e vendeu aqui, imagina o prejuízo que ela veio a ter. O fundo rapidamente se recuperou, voltou aos seus patamares ali, ó, próximo ao seu PL, e atualmente ele vem apresentando um momento de queda. Na minha humilde opinião, muito em razão do que ele vem entregando. Entrega pouco, a gente vai ver já já, na minha opinião não, mas ele fica muito aquém dos seus pares. Esse fundo já passou por 3 subscrições, a última subscrição ocorreu em junho, e lá dentro do relatório gerencial, a gente vai observar o que ele captou e como que ele tem colocado esses recursos que ele captou. Tá? Vamos à frente. Aqui a gente observa o que ele vem entregando. Então, aqui que está a situação. Ele entrega, em termos de valores, ó, entre 80 centavos, R$1, 80 centavos, R$1. Então, baseado na sua cota, baseado em quanto ele vem sendo cotado, comparando com seus pares, não é um rendimento extraordinário. Então, ó, 0,8, 0,7.
0,8, 0,8, 0,9, 1%. Então, o que acontece? Para fundos de papel, a gente tem muitos fundos aí em que 1% é o mínimo que eles entregam mais. Lá dentro a gente vai ver sobre risco ou não, sobre diversificação ou não. Então, esse fundo é um fundo sólido, sem muito risco, e por consequência, ele não vai trazer um alto retorno. Ainda assim, para fundos de papel, o mínimo que eu busco é 0,8%. Por quê? Com 0,8%, você já vai ter algo próximo ali de 10% ao ano. Então, no acumulado, a gente observa que esse fundo vem tendo um bom papel. Então, vamos lá, ó. Ele entregou 90 centavos no último mês, o que representa 0,95. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com 11% de acumulado, que é uma excelente taxa. Ainda mais pelo pouco risco, na minha humilde opinião. Se você quiser discordar, coloca aqui, baseado em que você discorda, tá? Então, é um fundo que, na minha opinião, tem pouco risco aí atrelado a ele. Baseado por ele ter pouco risco, 11% é algo bem aceitável aí. Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, já está dentro da parte aí, o gestor vem falar, ó, em julho, o fundo alcançou boa distribuição, distribui 90 centavos, 10,47 nos últimos 12 meses, isso representa 10,52. Essa diferença aqui lá para o Clube FI depende do valor de cota que estiver você levando em consideração. Houve 3 contribuições positivas, ó. Amortização antecipada de cotas desse FI, Loft e tal, ocasionou monetização, ou seja, é como se fosse aqui ele teve ganho de capital aqui. Pagamento de rendimentos trimestrais desse LFT. Então esse trem aqui, ele só paga de 3 em 3 meses. Vai ficar mais 2 meses agora para frente sem pagar, no terceiro mês ele paga. Descarrego da correção monetária, então ele recebeu aumento no fluxo de caixa aí dos CRIs. Dentro do mês alocamos 51 milhões do caixa, ele ainda tem muito dinheiro em caixa. Quando ele for conseguindo alocar esse dinheiro, pode ser que ele volte a melhorar os seus rendimentos aí. Então, o que ele fez? Ele aumentou sua exposição nesse CRI, teve aquisição, comprou este CRI, o IPCA mais 8, e aumentou a exposição no LFT e no RISA Terrax. Ou seja, o uso do recurso da terceira emissão segue em linha com os cronogramas. Mas ele ainda tem muito dinheiro em caixa, a gente vai ver mais à frente. Adicionamos aqui, ó, continuando, adicionamos a posição LFT, repondo parte da exposição que tínhamos em LOF. Então, ele saiu daqui e aumentou sua exposição aqui. Além disso, aumentamos a exposição no RISA, no RZTR11, que eu estou reputando um excelente fundo. Então, ele fez 2 posições lá, ó, de 9 milhões, depois mais quase 9,4 e 1,9 milhões. Em relação ao processo de aplicação da terceira emissão, já houve liquidação de 30 milhões no início do mês e ainda temos expectativa de outros 75 milhões. Para ser aplicados ainda, a gente vai ver isso com mais detalhe à frente. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do que ele veio falar para nós. Então, ó, em julho já liquidou 51. Em agosto, liquidou 21 e mais 8. Tem estimativa de liquidar agora em agosto 35, com mais 30, com mais 10. E isso aqui a gente só vai ter certeza nos próximos relatórios gerenciais, se ele realmente conseguiu. As taxas que o fundo consegue não são taxas muito absurdas, não. Mas ainda assim, IPCA mais 6 e CDI mais 6 é uma excelente taxa. Só que não é uma taxa muito agressiva. E ele pretende liquidar mais 20 milhões em setembro também. Então isso aqui a gente só vai saber se realmente ele conseguiu cumprir no decurso dos próximos relatórios, tá? Vamos à frente. Ainda assim, não está sendo tão lento quanto esperado. Aqui, para mim, na minha humilde opinião, é o ponto mais positivo desse fundo. Por quê? Vamos ver aqui com calma aqui, olha só. De onde que veio os rendimentos desse ativo baseado em julho? Então, ele recebeu 2 milhões e 189 milhões de juros, os CRIs, ganhos de capital, 900 mil, debêntures, 97 mil, e adiantamento de operações que a gente viu lá atrás, 120 mil. Isso totalizou 3 milhões e 300. Além disso, ele recebeu 274 mil em caixa. Isso aqui, quando ele conseguir alocar o caixa, vai render mais ainda para o fundo. E aqui que está o grande ponto positivo. Isso aqui, ó. As despesas do fundo geraram apenas 222 mil. Próximos relatórios que eu estou trazendo, os próximos vídeos que eu estou trazendo, eu vou passar a trazer também as taxas de administração e gestão do fundo. Mas eu reputo que isso seja totalmente... não tem muito valor para mim, na minha humilde opinião. Por quê? O fundo fala lá que ele tem 1% de taxa, só que para mim o que interessa é esse resultado aqui, ó. Tá? Isso aqui para mim é mais importante do que ele falar que ele tem uma taxa de 2%. Ou ele falar que tem uma taxa de 0,5%. É aqui que a gente vai saber realmente o que importa. Então eu vejo, às vezes, alguns fundos dizendo que tem taxa de 1%,
Ou taxa de 0,8% mais 0,2% de taxa de gestão. Só que quando a gente vai ver que na prática, isso representa 15%, 17%, 20% do fundo. Entende do que ele recebe? Então, para mim, questão de taxa é irrelevante. Se o fundo tiver uma taxa de administração de 2%, mas ele me entregar muito, ora, para mim eu prefiro esse de 2%. Então, taxa, na minha humilde opinião, é irrelevante. Tá? Para mim o que interessa é isso. Por quê? Esse fundo ele captou aqui, ó, 3.300 com mais 200, 3.500. Ele não colocou esse total geral aqui de 3.500. Só que olha as despesas do fundo, apenas 222 mil. Como é um fundo que eu nunca tinha trazido vídeo, é um fundo que eu não acompanhava, provavelmente se ele tiver descontos de taxa de performance, alguns fundos cobram por semestre ou uma vez por ano. Aparentemente ele não cobrou em junho, ó, então se ele tiver, ele vai cobrar uma vez por ano então. Mas enfim, isso aqui está representando menos de 10% do que o fundo realmente ofere. Então de tudo que eu observei aqui, isso aqui é o maior ponto positivo. O fundo não ganha muito em cima dos cotistas, isso aqui é um ponto muito positivo. Apesar dele entregar pouco, é um fundo, pouco assim, baseado nos seus pares. É um fundo que não ganha muito em cima dos cotistas, porque o pior é o fundo não estar performando, como tem algumas gestoras aí que eu já não gosto, vocês já devem estar sabendo de pelo menos 2 gestoras que eu não gosto, e eles não performam e ainda arranca o couro do cotista, né? Então esse aqui é um ponto mais positivo que eu vi desse fundo aqui. Então ele teve como rendimento total líquido aqui, ó, 3.362 e entregou 3.355. O que a gente observa é o seguinte, ele teve como resultado total 1.900.000, entregou 2 milhões, 13.500.000 entregou 14. Então ele está entregando acima do seu potencial. Aí tem que ter um ponto de atenção em relação a isso aí, pelo menos é o que aqui demonstra. Vamos à frente. Aqui a gente vê a diversificação do fundo. Como eu disse, o fundo ainda tem 40% do valor que ele captou na última subscrição em caixa. Quando isso for alocado, tende ao fundo performar melhor. Aqui aparece 8%, mas mais à frente as contas não batem. Mais à frente a gente vai ver que está dando 10%. Então, na minha opinião, isso é uma falha do relatório gerencial. 4% em debêntures e aí ele tem quase 50% em CRIs. Com a alocação disso aqui, ó, vai aumentar mais ainda o percentual em CRIs aí. E ele tem diversificação geográfica aí em diversas regiões do país. Não tem muito igual outros fundos que a gente vê, mas ele está presente em uma boa parte do país aí, ó. Vamos à frente. Agora a gente vê outro ponto muito, muito positivo do fundo. Os seus CRIs são muito seguros no sentido de que 65% é cota única e quando ele faz aquela subdivisão por cotas, 35% é sênior. Então, quais são as cotas que têm prioridade? Cota única ou cota sênior? E aí, as mezaninos e as subordinadas, elas vão ter grau menor de recebimento. Se der algum problema no fundo, ora, cota única não há que se falar nisso. Mas quando tem essas subdivisões, a primeira a receber é a subordinada, depois a sênior, depois a mezanino e só por último a subordinada. Então o fundo, nesse ponto aqui, ele não vai ter cotas mezanino e subordinadas. Elas são 100% cota sênior e cota única. Então isso traz segurança para o fundo. E aí, a gente vai observar que mais da metade é em CRIs corporativos, o que traz muita segurança. E ele vai ter ali 43% em CRIs pulverizados. Várias pessoas do mercado dizem que pulverizado é arriscado. Eu discordo desse ponto de vista. Pelo contrário, eu acredito que pulverizado é sim, não é tão arriscado. Porque em pulverizado é como se fosse você na ponta comprando um imóvel no financiamento habitacional, por exemplo. Então imagina, se você tem 100 pessoas ali comprando, a chance das 100 derem default é muito pequena. Então, para mim, o crédito pulverizado não é arriscado. Então, ele vai ter 2 tipos de crédito que também diminuem o risco. Ele tem diversificação em taxas. Então, ele, em razão disso, não pega um boom gigantesco no mercado, porque ele não está exposto, mas em compensação ele pega todos os ciclos aí. São as taxas que não são muito agressivas. Então, a gente vê CDI médio mais 4, IGPM mais 8, IPCA mais 7, uma taxa fixa de 10% e o resto que está em caixa aí, tá bom? Vamos à frente. Aí aqui vem um ponto um pouco negativo. Apesar do CRI, do fundo, ser seguro, aqui dentro do pulverizado, o seu LTV está relativamente baixo. É um LTV de 75%, quase 76%. O ideal é que ele seja de 50%. Mas aqui o risco não é tanto, que eu vou tentar explicar melhor por causa disso. Então ele tem 76% de LTV, o que significa que para cada R$ 76 de dívida, ele tem a 100 de garantia. Tá? O ideal é que seja maior. Mas por que não é tão arriscado? Porque
a garantia que ele tem é a alienação fiduciária do próprio imóvel. Então, a pessoa, como é normal, se ele tem um financiamento habitacional, ele não vai querer deixar de pagar. Se ele deixar de pagar, o banco, a instituição, retoma o bem. Então, a pessoa vai perder ali o bem. Além disso, em alguns casos, tem coobrigação do cedente. Então, quem gerou ali aquela dívida, ele ele coloca parte do capital ali para garantir isso. Então, o spread médio aqui, ó, desse CRI pulverizado, dos CRIs pulverizados, é IPCA mais 8. E aí, os CRIs corporativos, ele vai ter um LTV melhor. Então, ele vai ter um LTV de 52%, quase 53%, o ideal é abaixo de 50%. Se você quiser descobrir um pouco mais a respeito disso, pausa o vídeo, lê aqui, ó, baixo risco, alto nível, diversificação, que aí você vai começar a entender um pouco mais de mercado, um pouco mais dos CRIs, tudo bem? Eu vou à frente aqui, mas se você quiser saber mais, pausa o vídeo e dá uma lida aqui. Aqui a gente vê que ele não está exposto em nada do seu portfólio. Então, quando tem muito, é 5%, 6%, 4% do uma debênture ali, que a gente já viu, 5%, 7%. Então, não tem nada aí exposto demais. O que faltou para mim aqui seria ele trazer para a gente o LTV individualizado, para a gente ver assim, por exemplo, esse aqui é o CRI com maior exposição de 7%. Nesse CRI, qual que é o LTV dele? Qual que é a razão de fluxo de caixa dele? Seria melhor, mas até então não tenho nada a me queixar do relatório desse fundo, com exceção da divergência que teve ali na questão da diferença de percentual do fundo imobiliário e de ele não trazer o histórico dos últimos 6 meses lá atrás, quando a gente viu. Fora isso, estou achando um excelente relatório gerencial. Vamos à frente. Aqui a gente observa aqui que eu vou tentar trazer para vocês, que lá ele fala que é 8%, mas numa conta simples aqui, na minha opinião, a gente vai ver que é 10%. Isso aqui são os fundos imobiliários da carteira, né? Isso aqui, ó, são FIIs, FIIs e FIIs. Isso aqui ele coloca FII, ó, não tem nada. Então, ó, 6,7 com mais esse 0,6, esse com esse, ó, vai dar 7,3. 7,3 com mais 1,7 vai dar 10, ó. Uma continha rápida aqui. Dá 10%. Então, lá ele fala que tem 8% em FII e a gente aqui tem 10%. Mas isso aí, né, não é nada demais, é irrelevante, tá bom? Vamos à frente. Antes de eu encerrar o vídeo e deixar passando os últimos slides a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir, e com toda humildade novamente, por favor, deixa o like no vídeo. Comenta o que você achou desse fundo. Você gostou do fundo? Ora, por questões de diversificação, eu até teria esse fundo na carteira, mas não seria o primeiro fundo a eu colocar no meu portfólio. Porque eu prefiro colocar fundos mais agressivos porque eu quero gerar mais recursos. Já que é para eu tomar risco em papéis, eu prefiro tomar risco com fundos mais agressivos. Se for para eu tomar menos risco, aí eu vou para tijolos. Isso é somente o meu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista, nunca nesse canal, eu vejo muitas pessoas reclamando, poxa, você põe o título do vídeo de vale a pena e você não diz se vale a pena. O objetivo do meu canal não é dizer para você se vale a pena, até porque algo que vale a pena para mim não necessariamente vai valer a pena para você. Isso é uma balela, é uma besteira, desculpa o linguajar, mas isso é uma idiotice tremenda. O que eu quero despertar em vocês é que vocês cheguem ao racional e observem com as coisas que eu disse se você vai concordar comigo, meio que eu sou tendencioso ao final sim. Eu digo meio se eu gostei ou não. Esse fundo aqui, por exemplo, é um fundo de nível médio. Não sou a favor nem contra, mas tem fundos que eu claramente falo que não gosto. E tem fundos que claramente eu falo que gosto, que tenho. Mas, ainda assim, você não pode comprar porque eu gosto. Entende? Você também não deve deixar de comprar porque eu não gosto. Eu quero despertar o racional e, às vezes, uma coisa que não é o meu perfil é o seu. Então, essa besteira de eu falar que vale a pena também é irrelevante. Eu quero tentar mostrar como vocês analisarem com calma, ver os pontos fortes, os pontos fracos, e a partir disso você tem que montar a sua estratégia. Eu tenho uma série no canal que vai para o terceiro investimento agora. Eu estou gravando esse vídeo no sábado e ele vai sair na segunda-feira, provavelmente. Então eu tenho uma série no canal aqui que na segunda-feira vai ser o meu terceiro aporte ainda, tá no início. E nela eu tento mostrar como comprar, o racional por trás de comprar. Eu estou montando a carteira, começou agora, então eu estou montando, eu não tenho nem ativos ainda direito. Então, é o por trás de como investir na prática, tá? Eu quero despertar isso em vocês. Eu não sou o senhor da razão, eu sou um pequeno investidor também, mas eu quero tentar mostrar e ajudar e a gente criar uma comunidade do início, todos nós juntos, uma comunidade forte, uma comunidade pensando no futuro aí, de várias e várias pessoas com liberdade financeira. Enfim, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Comenta aqui embaixo quanto que a gente vai atingir os 1000 inscritos.
5, 10, 15 de setembro, outubro, novembro. E já tem uma nova campanha pelo inscrito que começou, você vai bater no final de setembro. Esse inscrito já começou uma nova campanha falando, você vai bater 2 mil inscritos até o final do ano. Eu duvido, mas eu não vou mais duvidar dele. Que ele acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Então, já vamos na nova campanha aí, 2 mil inscritos até o final do ano. Eu conto com a ajuda e colaboração de vocês e com convicção da ajuda de vocês, a gente vai conseguir. Vou ficando por aqui, vou deixar passando os slides a respeito desse fundo e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia aí. Fui! Artlist.io